Tan, tan, tan. Já. Que alegria estar com vocês aqui no meu canal do YouTube para a estreia de mais um quadro aqui no meu canal. E um quadro que eu estava esperando muito por algumas razões, por alguns motivos, porque além da gente falar de um dos maiores clássicos, né, do futebol paulista e brasileiro, Palmeiras e São Paulo, né, o nosso choque rei, por isso que é o choque em alta voltagem, porque Palmeiras e São Paulo sempre proporcionaram duelos eletrizantes, né? Então tem muito a ver com o nome Choque Rei para atribuir a esse clássico entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. E na minha cabeça eu tive uma ideia assim, poxa, eu quero fazer um quadro, porque quando eu abri o canal do YouTube eu pensei, eu quero fazer falando com um representante dos meus três rivais, né? Então eu peguei o Ademir Quintino para fazer comigo segunda-feira, Palmeiras e Santos, né? Entre porcos e peixes. Aí na quarta-feira o Derby em Foco, foi com o meu amigo Rodrigo Vessoni, que também está comigo na Rádio 9 de Julho, no Esporte 9, né? E para sexta-feira, não pensei duas vezes. Daniel Perrone, será que ele aceita? O cara tem 400 milhões de seguidores nas redes sociais, o cara é famoso, o cara é chique, o cara, a torcida do São Paulo ama o cara, ele não vai querer se juntar a um canal de YouTube que está começando há uma semana, de um palmeirense que tem seus principais seguidores, assim, a maioria, né, que eu digo, torcedores do Palmeiras. Você acha que ele vai se meter comigo aqui? Mas aí eu tentei, né? Porque eu queria o Pegone aqui. Aí, poxa, para minha grata surpresa, ele falou: na hora, vamos fazer. Daniel Perrone, é uma grande alegria ter você aqui a partir de hoje, toda sexta-feira, nesse mesmo horário, para a gente relembrar para o nosso público grandes duelos, duelos de gigantes mesmo, né? Entre Palmeiras e São Paulo ao longo da história. Tudo bem, Perrone? Obrigado mais uma vez. Salve, salve, Alex Miller. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui com você e também por tabela com o Vessoni e com o Quintino. Eu tenho vários motivos para demonstrar minha alegria de estar aqui participando desse quadro com você. A primeira delas é o choque rei, né? Porque, para mim, na minha modesta opinião, posso estar errado, opiniões são opiniões, e eu sei que o mundo gira muito, mas para mim é o clássico de maior rivalidade do Estado. E posso até explicar por quê. Porque é um contexto histórico. Na história de São Paulo e Palmeiras, duelaram muito dentro e fora de campo, e são vizinhos de muro. Essa que é a grande também, talvez a grande mística desse duelo, é que os dois estão a metros de distância, mas tem uma rivalidade enorme pela história. Eu acho que é por isso que a gente vai e é isso que a gente vai comentar ao longo dos quadros, né? Segunda alegria minha é esse time que você formou aí. Na minha vida de jornalista, eu sou formado em jornalismo, né? Além de ser publicitário, o meu primeiro diploma é publicidade, mas eu fiquei mais 2 anos na FIAM e concluí o meu curso de jornalismo, mas eu nunca exerci. Então, só que eu sempre tive vontade, né? Tanto é que paralelamente, eu fui me aproveitando da situação digital do mundo e fui criando os meus canais, as minhas conexões, e aí eu me senti realizado, tanto como publicitário, né, com a minha agência, que eu trabalho há 20 anos, e também com o jornalismo, e eu vejo você, o Vessoni e o Quintino como profissionais que se enquadram muito do meu estilo de informar, porque são jornalistas sérios, são jornalistas competentes, mas não abrem mão de mostrar o time que torcem. Eu acho isso fundamental. Eu acho que essa para mim, é a grande sacada no novo mundo também. Muitas vezes as pessoas não torcem o nariz ou não, mas se você trabalha com competência, você acaba tendo audiência de todos, né? Ou pelo menos o respeito de todos. Sim. E por último, né? Pô, é a minha estreia no YouTube, né? Eu nunca fiz um programa de YouTube. Eu sempre fui uma pessoa de escrita, né? Comecei como redator, né? Publicitário. Me transformei aí num diretor de arte também. Sou um profissional híbrido, mas assim, no YouTube eu nunca tive
não é nem vontade, mas eu nunca tive coragem, porque eu estou bem posicionado na parte da escrita, então eu acho que ser muito plural acaba tomando muito o meu tempo da parte de publicidade. E aí eu vi nesse seu convite uma ótima oportunidade para, além de exercer o meu são paulinismo e também a minha rivalidade Choque Rei em alta voltagem, eu também estar junto contigo e com grandes profissionais do jornalismo num canal que eu ainda não conheço direito, mas vou conhecer, gente. Aprendo rápido. E a hora que você entrar vai ser uma avalanche, você vai perceber isso daí, porque muita gente te segue há bastante tempo, né? E claro que ninguém tem tantos seguidores como você tem se você não faz um trabalho competente, de qualidade, que agrade as pessoas que te seguem, porque aí é rapidinho a pessoa deixar de te seguir e acabou. Então, se você tem sempre um grande público ao seu lado, é porque, pelo menos para aquele grande público, você agrada muito. Né, e agrada a mim também, né? Eu sou fã do seu trabalho, mesmo sendo torcedor de outro time, mas quem trabalha na nossa profissão não pode ter muito isso, né? A gente aqui, apesar de fazer isso que você falou, de revelar o time de coração, o que não é muito o costume dos principais jornalistas esportivos, por uma série de coisas, eu respeito quem tenha, de repente, uma insegurança, ainda mais no mundo de hoje, né? De não revelar o time, de não falar, o repórter de campo que está em todos os clubes fazendo jogos de todo mundo, indo aos estádios, né? Então talvez eles se sintam um pouco mais inseguros, até pelo mundo que a gente vive hoje, né? Só que eu sempre fui assim, eu nunca consegui esconder o meu time de coração, eu me sentiria muito preso, amarrado, se eu trabalhasse nesse meio, né? Imagina entrar no ar, dar uma opinião sobre algo, e eu acho que as pessoas têm que aprender isso de um jeito ou de outro, que a gente tem condições de externar uma opinião, independentemente do time que você torce. O Mauro Betting usa uma frase que eu adoro, né? O problema não é torcer, e sim distorcer. Então, se você torce, mas não distorce uma opinião, uma informação, ok, porque quem trabalha no meio esportivo e que não tem um time de coração, não vestiu uma camisa quando criança para jogar bola, para ir à rua, para tirar sarro dos amiguinhos, para ir para a escola, então, não tem jeito, cara. Eu não conheço um jornalista esportivo que fale que nunca torceu para um time. Não existe. Ele pode até perder aquela paixão, aquela coisa de, nossa, de sofrer, de chorar. Você acaba se calejando um pouquinho, anestesiando esse sofrimento. Eu não, mas muitos conseguem. E aí, eu sempre fui assim, Perrone. E aí eu ganhei a minha a credibilidade, eu digo, que eu tenho na minha profissão de quase 25 anos, acho que justamente também por isso, por eu nunca esconder o que eu sou. Então, eu era repórter da Bandeirantes por muito tempo, né? Você deve lembrar quando eu fazia reportagem de campo pela Bandeirantes, dia a dia de treino, e eu cobri o Corinthians há alguns anos, e todo mundo me respeitava no Corinthians, mesmo eu falando para todo mundo que eu era palmeirense, né? Tirava sarro dos caras ali nos bastidores, né? Chegava para o técnico da época, o Luxemburgo, muito, quando treinou o Corinthians, eu ficava zoando, vocês vão apanhar de nós, não sei o que. Liga aí, rapaz. Né, mas todo mundo brincando comigo e respeitando, porque sabia que na hora que eu tinha que ir lá entrevistar, entrar no ar, fazer o boletim na rádio, né, dar uma informação, eu jamais, graças a Deus, dei uma notícia, eu dei uma opinião com o propósito de provocar uma crise num rival do Palmeiras. Jamais, porque eu sempre soube separar as coisas. Então é assim que a gente seguiu aí e hoje estamos aqui com muito mais liberdade por conta desse histórico formado de falar, sou palmeirense. No meu canal do YouTube, eu quero falar com meus amigos que eu respeito, que eu confio, que eu acredito e que são meus rivais dentro de campo. Por isso que hoje a gente está aqui no Choque Rei, em alta voltagem. A gente não está simplesmente analisando a história de Palmeiras e São Paulo sem que as pessoas do outro lado saibam que time a gente torce. Né? Eu vou puxar mesmo, não sardinha, porque aí é com a Ademir Quintino. Eu vou puxar os porcos para o meu lado. E eu o tapete do meu lado aqui. Isso, pronto. Não tem problema. Futebol 360, né? 360, não adianta você analisar só o seu umbigo. Você tem que analisar o umbigo do outro, porque o futebol é jogado um contra o outro. Então, se você tá mal, é porque talvez o outro esteja bem, né? Não é só porque você tá mal. Você tem que analisar tudo. Esse é um dos erros, acho que de alguns perfis e portais menores, até de torcedor, que analisam só um lado. Eu acho que o futebol
ele nunca vai ser jogado por um time só, ele sempre é jogado por dois. E dentro de campo, se você tá ruim ou você tá mal, se você tá bom, bem, se você realmente teve uma jogada de sorte, etc., porque o outro estava do outro lado. E aí, isso que é o bacana, é a rivalidade saudável, ótimo, mas realmente a rivalidade, você tem que analisar o seu e o outro. É isso mesmo, é isso que acontece. Por exemplo, e as tirações de sarro, as brincadeiras, aquilo que alimenta a rivalidade, tudo isso é muito saudável. As pessoas deveriam aprender a encontrar o limite disso, porque tem muita gente que se deixa passar desse limite e aí é onde acabam acontecendo as confusões, as brigas, a violência, as mortes, e é o que acontece hoje para a gente ter clássico com torcida única, que eu acho abominável. Eu acho que é assinar o recibo de incompetência sabe, da segurança pública, da polícia, dos órgãos públicos que determinam essas coisas, sem nunca terem, às vezes, entrado num estádio. Né? Então, sempre foi bonito. A humanidade falhou, né? Esse negócio de torcida. Cara. Pois Falhamos. cara. Pois na nossa idade, eu não sei exatamente quantos anos você tem, mas eu imagino que você seja da minha geração, né? Porque 48. Também não, tem 48. Também não escondo minha idade, não. Nem meu clube, nem minha idade. Também não tem mais porquê. necessidade de esconder a idade, né? Pois é. Então, você tem 48, eu faço 46 agora no fim do ano. Então, somos da mesma geração. E a gente é de uma época, e claro que você se lembra disso porque eu me lembro muito bem, que a gente ia em clássicos e sentava perto do torcedor do outro time. Né? Inclusive no jogo que nós vamos discutir aqui, no jogo que eu vou trazer para nós relembrarmos um pouco e começarmos a partir de hoje a relembrarmos grandes duelos entre Palmeiras e São Paulo, o que eu vou trazer hoje aqui, vou dar só uma dica, não vou falar qual é ainda, mas aconteceu no meio da década de 80. E eu estava lá no jogo, né? Eu vou trazer esse jogo porque fez parte da minha vida, marcou a minha vida, a minha memória, vou falar por quê também, contar com detalhes. Mas nesse dia, né, em meados da década de 80, eu sentei do lado de um monte de São Paulino em minha volta, né? Tinha um monte de São Paulino e um monte de palmeirense. E o máximo eu vou que acontecia... porque eu não fui nesse jogo também. Ótimo. Eu sei, mas eu quero os detalhes daqui a pouco. Eu perdi, mas perdi o jogaço que você vai falar por um motivo também nobre, vai. Tudo digamos. bem, tudo bem. Faz parte. Embora eu não perdesse esse jogo por causa do motivo que você perdeu, porque eu não sou tão fã daquilo que você vai falar como você é. Mas aí também é questão de opinião de cada um. E quem vai assistir, parte deles ou mais da metade vão me apoiar nessa minha falta, ausência. Até palmeirense, muitos palmeirenses, inclusive, estarão do seu lado, não tenho dúvida disso. Né? Não perderiam a oportunidade de participar de algo que você participou e que justifica a sua ausência nesse jogo que acabou sendo histórico para o seu azar. Se bem que o finalzinho dele acabou sendo muito mais vantajoso para mim do que para você. De qualquer maneira, foi um jogão que valeria a pena todo mundo ter estado lá e ter assistido de perto. Então era só uma introdução, porque eu me lembro muito bem que quando saía o gol de um, o torcedor do outro se virava para o torcedor rival e tirava sarro, brincava, aí você tinha que aceitar, porque fazia parte, era cultural até. Só que depois de um tempo, acho que a geração seguinte nasceu com alguma dor de barriga diferente, alguma coisa, que começaram a se estapear em vez de só tirar sarro. Então, essa coisa de brincar com amigo, tirar um sarro quando perde, depois aguentar o sarro também quando o seu perde, tudo isso é que alimenta a rivalidade e está fazendo falta. Por isso que a gente sente falta daqueles jogadores que numa entrevista sabiam promover um jogo, né? O Viola, o Serginho Chulapa, o Paulo Nunes, o Edilson, o Marcos, tantos exemplos que a gente tem aí, né, de jogadores que sabiam promover, até o Leandro, que jogou no São Paulo, eu gostava das entrevistas do Leandro, né? O Giannichini. Souza, cara, o Souza mais ainda. O Souza era um brincalhão, cara. Ele e o Vampeta ficavam trocando farpas, né? E era muito legal, cara, muito legal. E faz falta jogador. É que nós estamos numa geração, Perrone, que se aparece um desses hoje, aí vai ter processo da Associação dos Defensores das Causas Minoritárias do raio que o parta. Nossa, que absurdo, porque ele falou que a agulha é reta e não é torta. Nossa, então vamos, né, uma passeata contra ele. Então hoje está uma mala esse negócio. Você não pode mais fazer um pum que você fala, olha, o cara poluiu a natureza. Então, tá duro. Mas, com você. Tá duro. Mas eu vou trazer um jogo que eu me lembro muito bem, porque eu estava lá também, naquele jogo. Esse jogo foi um jogo também, assim, muito mais para o São Paulo do que para o Palmeiras, foi importante,
mas a gente vai analisar aí o contexto um pouquinho antes desse jogo, como foi que aconteceu, e esse jogo, infelizmente, já foi um jogo que a gente viu com torcidas separadas, né? Então as torcidas já estavam muito separadas e a rivalidade naquele momento estava muito forte. Naquele momento a rivalidade estava muito mais forte do que agora, né? Mas ali o bicho pegou ali. Só que ainda as duas torcidas podiam frequentar o estádio, né? O mesmo jogo. Hoje nem isso pode, Perrone. Hoje é só uma torcida, cara. Daqui a pouco nenhuma, né? Quer dizer, agora nenhuma. Eu já ouvi aí nos bastidores do futebol um movimento para que, quando puder voltar a ter torcedor nos estádios, né, que haja de novo uma porcentagem para a torcida visitante. Eu já ouvi que há uma tentativa de acordo aí entre os dirigentes para ver o que é possível ser feito para garantir a segurança, porque, cara, faz parte do futebol você ter um torcedor rival ali, ou para você sofrer vendo aquele barulhinho de fundo assim, né, comemorando um gol quando você toma, ou então você gritar um gol seu e olhar para eles quietinhos e vai, toma. Faz parte, né, cara? Então, infelizmente, nos tiraram isso. Agora, eu sei que você vai mostrar um jogo agora, Perrone. Vamos começar a relembrar esses grandes duelos, né? Nesses duelos de gigantes. Um jogo do tempo em que o São Paulo era verdadeiramente o soberano, né? Justificava a eu acho que estava começando. Porque dali depois teve uma outra sequência grande também, né? Mas ali foi realmente um marco para uma sequência de grandes triunfos, grandes vitórias e conquistas do São Paulo Futebol Clube. Eu tenho que dar uma palmatória, tirar o chapéu, porque aquele time do São Paulo realmente era um timaço e mereceu tudo aquilo. Vamos lembrar? Vamos começar? Então vamos. Fala qual que é o seu jogo aí. Vamos lá. O jogo que eu trago aqui para vocês foi o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores de 2005. Palmeiras e São Paulo iriam duelar, talvez pela primeira vez na Libertadores, acho que não, ainda já teve um jogo na Libertadores que São Paulo, acho que foi lá nos anos 70, que São Paulo deve ter, eu não lembro direito, mas acho que sim. Mas enfim, o fato é que o Palmeiras havia se classificado às duras penas naquele torneio de 2005 na Libertadores. O grupo do Palmeiras tinha o Cerro Porteño, tinha também o Santo André, né? E o Cerro ficou em primeiro, o Palmeiras ficou em segundo, e no grupo do São Paulo até que se classificou com uma certa tranquilidade, empatou todos os jogos fora, ganhou todos os jogos em casa e conquistou o direito de ficar em primeiro lugar no grupo. E o confronto só se decidiu realmente no último jogo. O São Paulo teria que pegar ou Palmeiras ou Atlético Paranaense. Acabou pegando os dois, né, nos mata-matas. E o Palmeiras foi o rival do São Paulo naquele momento. E falando de toda a história daquela competição que o São Paulo conquistou, a sua terceira Libertadores, seria muito ruim se o São Paulo não jogasse um clássico, porque o clássico só valorizou o título do São Paulo naquele momento. E lembra daquele contexto, Alex? Quando soube que o confronto ia ser São Paulo e Palmeiras, e o primeiro jogo no Parque Antártica, o Palmeiras ele entrou na provocação, é aquela história da provocação que você disse, que é a provocação que não existe mais hoje. Hoje é tudo muito respeito, muito assessoria de imprensa, né? Mas naquela época o Palmeiras pegou e lançou não lembro qual conselheiro ou diretor do Palmeiras, e falou que o Parque Antártica ia virar um inferno para o São Paulo, caldeirão para o São Paulo. E aquilo bateu no CT da Barra Funda, no Morumbi, de uma forma muito, muito provocativa. Ali começou a rivalidade ali, começou o jogo ali, naquele momento que o Palmeiras, até porque o torcedor de São Paulo, e eu me incluo nisso, porque eu tive muita dificuldade, o torcedor de São Paulo não conseguiu os ingressos, comprou com muita dificuldade. Eu lembro que aquele foi um ano que praticamente eu virei a Emília, de tão escuro que eu fiquei
de tanto sol que eu tomei, né, para comprar ingresso. Naquela época lá era para comprar ingresso era muito mais difícil do que agora. O pessoal agora fala: ah, mas não está dando certo para comprar online, não sei o quê. Vai tentar comprar ingresso nas filas que tinham nas bilheterias dos estádios. A gente ficava 2, 3, 4 horas para tentar comprar um ingresso naquela época. E eu lembro que o Palmeiras limitou muito isso para o São Paulino. E você lembra, Alex, quem foi que pegou as dores daquele jogo ou não? Qual que pegou as dores dessa declaração? Não foi o Cicinho? Não. O Cicinho virou um herói depois. Ele fez o gol. Aliás, a ascensão do Cicinho foi justamente no choque da Libertadores. Mas quem tomou as dores daquele jogo, Alex, foi o Grafite. O Grafite deu uma declaração polêmica para rebater esse diretor, esse conselheiro palmeirense que provocou, falou que ia ser um caldeirão, ia ser um inferno para o São Paulo. O Grafite falou que se sentia à vontade no Parque Antártica e que esperava fazer xixi com a porta aberta no Parque Antártica. Exato. Você lembra disso ou não? Lembro, foi isso mesmo. E também isso daí foi para todos os jornais. Teve até cartoon disso daí. Eu lembro que tinha, acho que no Lance teve Charge. E aí ganhou pólvora o confronto, né? O Palmeiras era do técnico Bonamigo e o São Paulo já estava com o técnico Paulo Autuori. Tinha substituído o Leão na fase de grupos. E naquele contexto lá, 2005, é aquilo que eu falei para vocês. Eu estava lá, eu fui em todos os jogos fora, né? Naquele campeonato. Tive o privilégio de ir em todos os jogos fora. E aquele foi um dos mais difíceis para a gente entrar, para a gente ir, porque o clima estava realmente de guerra naquele momento. Eu lembro que quando eu cheguei no Parque Antártico, fui eu e mais 2 amigos. Quando a gente chegou no Parque Antártica, a gente chegou tipo umas 5, 6 da tarde, que era para ver o clima, etc. A polícia nos botou para dentro rapidinho, a gente não pôde ficar lá na cercania, na parte que cabia ao visitante. Tivemos que entrar. Eu lembro que quando a gente entrou, a gente já escolheu um lugar um pouco mais seguro, uma vista, a vista como se fosse a vista dos jogos de tênis, né? A vista de trás do gol, né? Mas a gente não podia ir muito para o lado, não, porque a torcida do Palmeiras estava lá e o meio fica organizada. Então a gente resolveu ficar no nosso cantinho lá em cima. Os 3, e eu tenho um amigo meu que até estava com o pé engessado. Para ele a dificuldade foi o dobro, porque depois do jogo, para ir embora, meu irmão, não foi fácil, não. Não foi fácil. O Parque Antártica não era fácil de evacuar. E a gente teve um misto de felicidade, né? Aquele jogo lá foi marcado pelo golaço do Cicinho de fora da área, que foi algo... foi a ascensão do Cicinho no São Paulo. O Cicinho era antes daquele jogo contra o Palmeiras, daqueles jogos contra o Palmeiras, né? E foi outro para o São Paulo depois. Não que ele não tivesse bem, não que ele não tivesse rendendo na lateral, mas ali depois ele começou a virar artilheiro, começou a fazer gol. E o São Paulo ali, eu imaginei que poderia chegar ao título, porque estava faltando uma prova, uma provação. Estamos vendo o gol agora, viu, Pirroni? A gente está, nesse momento, enquanto você fala, nós estamos vendo as imagens desse jogo, e acabou de passar aí o gol do Cicinho, a imagem dele dando entrevista depois do jogo. Enquanto você fala, nós estamos ilustrando aqui esse nosso bate-papo com os lances, né, desse jogo, e o gol do Cicinho realmente foi sacanagem, cara. Um gol eu me lembro genial. Foi sensacional, foi impressionante aquele gol, porque a bola ela fez uma curva de um jeito que nem o melhor goleiro da época conseguiu pegar, e foi o Marcos. E aliás, eu me lembro desse jogo de 2 grandes momentos, e nem no jogo em si eu lembro, assim, porque o jogo foi muito travado, né? Aquele jogo não foi um jogo de Libertadores, né, Alex? Não era aquele jogo vistoso, né? Mas eu lembro de 2 grandes momentos.
o começo, a troca de flâmula entre o Rogério Ceni e o Marcão foi muito marcante para mim, porque, para mim, os dois maiores goleiros da nova história do futebol brasileiro. Nós temos até as fotos, algumas fotos, inclusive, que você enviou para a gente. Nós vamos tentar mostrar aqui o grande Wilson, da equipe do Pablo Milanini, aqui, junto com o Robinho, junto com o Paulinho, a galera toda atenta. Aqui é canal do YouTube, mas parece programa de televisão, viu, Perrone? Nós estamos batendo um papo aqui, mas as imagens comem soltas, os lances, os gols e as fotos. Quando você fala da foto, já a gente coloca aqui na tela também a foto desse momento. Eu quero saber por que te marcou esse momento aí da troca de flâmulas entre o Rogério Ceni e o Marcos antes do jogo. Foram os dois melhores goleiros da nova geração que eu vi jogar, né? Rogério Ceni, um goleiraço que sabia jogar com o pé, enfim, a gente não precisa nem falar isso para o torcedor. E o Marcão também, um goleiro, para mim, até mais completo que o Rogério, debaixo das traves, mas menos dotado de poder de jogar com as pernas do que o Rogério. O Rogério era mais completo com as pernas. E aí teve esse momento da troca de flâmulas do Rogério com o Marcão, aquele abraço, aquele afago antes do jogo, respeito total. E eu me lembro no final do jogo, quando teve o apito final, exatamente no apito final, quando todo o São Paulino estava comemorando, eu olhei, eu vi, o Marcos saiu da onde ele estava, na pequena área, foi falar com o Cicinho. Falou que o Cicinho nunca mais, deve ter falado, né? Isso eu não vi, mas parabenizou ele pelo gol e falou: olha, esse aí você não faz mais. Esse aí você já marcou. O Cicinho chegou a fazer um parecido, não igual, porque foi no ângulo, mas fez mais um no Marcos no jogo de volta no Morumbi. Ele bateu uma falta que foi a pá de cal, né? Foi 2-0 para o São Paulo naquele outro jogo, que também foi muito difícil, né? A gente está falando do 0-1, mas o outro jogo lá também foi difícil, porque o Josué foi expulso, né? O Juninho Paulista fez uma ótima jogada, estava indo para a cara do gol e o Josué só teve o recurso de segurar o Juninho e foi expulso, e ali quase que a água virou vinagre para os São Paulinos. Mas como eu te disse, foi uma provação esse duelo, e foi um carimbo para o São Paulo, uma chancela para o São Paulo ser finalmente aspirante ao título de 2005, tal qual o Palmeiras e Corinthians, né? Passou na Libertadores, né? É verdade, é verdade. E foi um jogão, e eu tô em posse até aqui da ficha técnica do jogo, né? Que você também deve, pelo menos o São Paulo, você deve saber de cabeça, mas você deve ter os dados aí. E analisando os dois times, Perrone, a gente pode aqui dar até as escalações. Me chama a atenção primeiro o público, né? Que foram menos de 20 mil pessoas no estádio. Não sei se houve uma limitação na época, eu não sei porque aconteceu isso, talvez para evitar confusão, deixaram uma parte a mais ali aberta, né? Entre as duas torcidas, mas menos de 20 mil pessoas para um jogo daquele realmente não é o público ideal, né? Para um jogo decisivo daquela época em que os estádios tinham a capacidade de abrigar mais pessoas antes daquelas medidas todas de segurança, de espaçamento, enfim. Mas olhando os times aqui, cara, eu vou falar o Palmeiras, você dá a escalação do São Paulo e a gente analisa rapidinho aqui a diferença técnica entre os dois. Eu acho que a classificação do São Paulo foi justa, não só pelo que a gente viu em campo, mas também se você olhar a escalação, não foi surpresa nenhuma, porque o Palmeiras tinha o Marcos, que é fora de qualquer tipo de controvérsia, mas olha, cara, tem uns caras que eu nem lembrava que jogavam no Palmeiras. Gabriel, eu lembro, assim, mais ou menos, mas... Gabriel, Daniel, que era do São Caetano, e o Glauber, cara, com um zagueiro espigado, foi revelado na base. Aí, na hora do desespero, o Bonamigo tirou o Glauber e pôs o Osmar Cambalhota, que era atacante, que estava no banco de reservas, entrou o Osmar naquele jogo, para tentar mudar o panorama. Aí, na lateral direita, era o Bruno, que veio do Marília, Bruno. Era gente boa, cara, um cara, assim, simples, simpático, mas, assim, era do Palmeiras, né? Aí, Marcinho Guerreiro, depois Alceu, meu Deus. Correia, Juninho Paulista, que ok, né? Acima da média, e o Lúcio, pela lateral esquerda, que jogou no São Paulo depois também, e que um dia falou que era um dos melhores laterais esquerdos do mundo.
E na frente, o Marcinho, aquele que era do São Caetano, né, que era bom jogador, e o Washington Orelhinha, né, que jogou na Portuguesa, enfim. Essa era a escalação do Palmeiras. Como é que esse time, mesmo com toda a mística, né, de camisa, a gente sabe que em clássico essas coisas muitas vezes se neutralizam, né? Nem sempre aqueles que têm os melhores nomes ganham, né? Uma amostra disso é o histórico recente de Palmeiras e Corinthians, né? Nos últimos 12 jogos, o Palmeiras perdeu 8, e em todos eles o time do Palmeiras, na teoria, era melhor que o do Corinthians, e o Corinthians só sarrafando o Palmeiras. Então, mas assim, numa análise do momento, do ano, era muito mais plausível ver o São Paulo passado que o Palmeiras. Fala qual que era o São Paulo aí, Perrone. O São Paulo naquele jogo, o Paulo Autuori ele foi muito pragmático. Naquele jogo lá contra o Palmeiras, o São Paulo não foi com 2 atacantes. Então, não sei se você lembra, mas só tinha o Grafite na frente. São Paulo foi com o Rogério Ceni, Cicinho na direita, aí o Lugano e o Fabão, os 2 zagueiros, e o Júnior, né, que jogou por tanto tempo no Palmeiras, estava com a camisa do São Paulo na lateral esquerda. Aí o meio-campo foi a surpresa do Paulo Autuori. Ele escalou o Renan para jogar ao lado do Mineiro e do Josué, tirando o Luizão. Não, o Luizão entrou. Não, tô falando bobagem. Luizão e o Grafite eram, mas o Renan entrou no meio de campo, que era para fechar o ferrolho ali contra os palmeirenses, porque o Palmeiras, a chance do Palmeiras, na minha opinião, era naquele jogo, né? Claro. Fazer 1-0 e tentar lá apertar para o São Paulo no Morumbi, contando com o nervosismo da torcida e do time, né? Eu lembro do Luizão, sim, agora que eu tô lembrando, o Luizão teve 9 pontos na cara, foi jogar os pontos que o Luizão teve foi no Campeonato Brasileiro, e ele era dúvida para entrar no jogo, e ele entrou com uma máscara, ele parecia o fantasma da ópera na época. Ele tinha metade era a cara dele e metade eram os pontos. O time era Rogério Ceni, Cicinho, Lugano, Fabão e Júnior. Aí o meio de campo pragmático, Renan, Mineiro, Josué e o Danilo. E na frente o Grafite e o Luizão. E ainda entrou o Ed Carlos ainda, para desespero, assim, para fechar de vez ainda, né? Para 3 zagueiros. Naquela época, o São Paulo ainda jogava com 2 zagueiros, era o 4-4-2, mas o Paulo Autuori, ele começou a botar o 3-5-2 depois, e o São Paulo terminou esse campeonato com 3 zagueiros, e foi até para o Mundial de 2005 com 3 zagueiros. Foi, e esse time foi a base do time campeão, né? E você, de fato, falou que ele colocou o Renan, então foram 3 volantes e o Danilo, né? E Sim. Na frente o Luizão e o Grafite. Aí quando ele percebeu que estava ganhando e a coisa estava indo para um lado bom, aí ele tirou o Luizão, pôs o Ed Carlos para fechar ainda mais, e o Palmeiras, com aquela limitação técnica que tinha, não conseguiu fazer gol nenhum. O Tardelli também, para jogar. O Tardelli, naquele ano, foi o 12º jogador de São Paulo. Muito importante, apesar da pouca idade, também por ser muito jovem, também era muito bagunceiro, né? Naquela época, mas o Diego Tardelli, ele salvou muito São Paulo no começo do ano, quando o Grafite estava se lesionando bastante, e também o Luizão entrou e também não estava 100%. O Diego Tardelli foi o 12º jogador de São Paulo naquela Libertadores. E o Renan também um pouquinho 12º jogador, porque o Renan jogou muitos jogos, foi titular do São Paulo naquela época. O Renan e o Tardelli eram da base do São Paulo. Ali que eles desabrocharam. Pois é, cara, foi um grande ano para o São Paulo, e dali em diante, né, que a gente pode agora complementar aquela coisa que falamos antes de você apresentar o seu jogo, a história do Soberano, né, Perrone, que começou ali a sequência do tri brasileiro, e aí veio nessa questão do Soberano que muitos levaram para um lado, inclusive dentro do próprio São Paulo, como algo que soava prepotente, arrogante, se colocando num patamar acima de todos os outros, né? Então, e hoje a gente vê o São Paulo que não ganha um título de expressão há bastante tempo, e aí as pessoas, os rivais principalmente, acabam aproveitando esse termo para tirar uma onda com o São Paulino, nessas
nessa gangorra do futebol ao longo das décadas, né, os times vão oscilando entre grandes momentos, como esse que o São Paulo viveu, e momentos ruins, como hoje vive, né? Sim, esse jogo aí, São Paulo e Palmeiras, o confronto São Paulo e Palmeiras, ele está dentro do meu novo livro, né, no Morumbi, que eu explico que uma conquista como essa, ela não se faz da noite para o dia e nem com 11 protagonistas. O livro começa em 2002, com a eleição do presidente, que fez um projeto para ganhar em 3 anos a Libertadores. Então é muito importante que as pessoas entendam que o futebol é feito de fases, né? E que a obrigação dos dirigentes é encurtar ao máximo a fase. A fase não foi boa em 2002. O São Paulo perdeu campeonatos. 2003, São Paulo perdeu campeonatos. O Kaká tinha sido vendido. O Luiz Fabiano saiu do São Paulo sob vaias. Eu lembro que o São Paulo perdeu a semifinal da Libertadores de 2004 para o Once Caldas, voltou para o Brasil e depois de um jogo que perdeu do Palmeiras de 2-1 no Pacaembu, que a torcida do São Paulo começou a gritar amarelão, etc. Você vê como o choque rei é importante? Depois daquele jogo que foi perdido, no vestiário, o Marco Aurélio Cunha me falou, ele segurou o Lugano e o Rogério no clube, porque o Rogério e o Lugano queriam sair do São Paulo no vestiário depois da derrota para o Palmeiras e da eliminação para o Once Caldas. O trabalho de vestiário do Marco Aurélio Cunha ali foi importantíssimo, está tudo dentro desse livro aí, e graças a Deus está lançado aí. Lançamos no dia 14 agora, 15 anos do Tri. Que legal, cara, que legal. Tá, já aproveitando aí fazer a propaganda do livro. Faz a propaganda do livro aí, que livro com histórias é sempre muito legal, né? Trazendo detalhes dessas histórias é muito bacana. Então, a gente gosta muito dessa situação. Tem algo mais que você gostaria de acrescentar sobre esse momento, ou eu posso agora dar um contragolpe em você, Perrone? Acho que pode dar esse contragolpe. Foi um doce contragolpe, porque foi um dos jogos mais bonitos entre os dois times, se não o mais bonito. Foi. Mais emocionante realmente... que foi, né? Mais emocionante foi assim. E olha só que um desses jogos tão emocionantes que eu vou passar agora não teve vitorioso, né? Mas foi aquele famoso empate com sabor de vitória para o Palmeiras e empate com sabor de derrota para o São Paulo, né? Então vamos lá, vou falar do meu jogo agora aqui. Então, esse jogo tem um componente histórico e pessoal para mim, porque eu tinha 9 anos, né? Foi no ano de 1985, Campeonato Brasileiro, né? Dia 16 de março de 85, Palmeiras já numa filhinha, né? De 9 anos. O Palmeiras de 85 era o São Paulo de hoje, né? Tá uns 9 anos, estava uns 9 anos sem ganhar um título. Não, 76 para 85, 9 anos, exato. E eu tinha 11 anos. E aí o que aconteceu? O meu pai, meu falecido pai, né? Esse ano faz 5 anos que ele partiu. Mas o meu falecido pai, à época ele trabalhava, meu pai era hoteleiro, ele trabalhava num hotel no centro de São Paulo, e ele conheceu uma pessoa que tinha muita amizade com o pessoal da direção da Federação Paulista de Futebol. Ele se hospedou no hotel, meu pai era o gerente do hotel, fez amizade, e aí, sabendo disso, ele tentou, né, perguntar para essa pessoa se conseguia conversar com alguém da federação para levar o filho dele, no caso eu, para conhecer um pouco mais de perto assim os bastidores do futebol, de repente entrar no saguão ali do estádio, ver um pouco mais de perto os jogadores, naquela época tentar pegar um autógrafo, né? Hoje o autógrafo foi substituído pela selfie, né? A selfie é o autógrafo da nossa época de juventude, né? E hoje os caras não precisam nem saber escrever, né? Só tirar foto, tá bom demais. Aí, aí ele conseguiu, né? Ele conseguiu. E não só ele conseguiu isso, mas por conta desse contato aí, da simpatia, meu pai era muito simpático, muito comunicativo, acho que eu puxei um pouquinho isso dele, né, ou bastante, e ele fez amizade, assim, ele fazia amizade muito fácil com as pessoas, ele conseguiu me levar nesse jogo que eu vou falar agora, inclusive para ser mascote do Palmeiras. Então, naquela época, o Palmeiras tinha como um dos seus principais representantes um cara que já tinha marcado história no Palmeiras e no futebol brasileiro, que já estava no fim de carreira, mas que tinha voltado para
cumprir aí o seu último papel com a camisa palmeirense, que era o goleiro Emerson Leão. E eu adorava o Leão, né? Pela história construída, pelo que ele significava, pelo que meu pai, meu avô, meu tio, meu primo me contavam, né? Minha família toda de palmeirenses. E eu comprei aquela camisa zebrada do Leão que ele usava, né? Ele usou a zebrada preta e branca na época da democracia corintiana, quando ele foi campeão com o Corinthians, né? E depois, quando ele voltou para o Palmeiras, ele manteve aquele mesmo formato de camisa, só que com a zebra verde e branca, né? E eu comprei uma camisa Mudou a cor, né? Pelo menos. Mudou, pô, só faltava ele dizer que é com a mesma. Então, nós estamos vendo aqui os lances desse jogo. Foi um jogo de muitas alternativas, né? E eu entrei de mascote, com a camisa do Leão, do lado do Leão. Então, para mim, aquilo lá já podia ser 0-0, sem nenhuma chance de gol para nenhum lado, só pelo fato de ter vivido uma experiência diferente daquelas com o garoto. Já tinha ganho dia. Já tinha, de fato, ganho dia, né? Poxa, entrei de mão dada quase ali com o Leão, com aqueles garotinhos todos do lado encostando no Leão, entrando no campo, né? O Leão ali todo elegante, entrando, tudo. Já pintava cabelo, enfim. E eu lá com a camisa do Leão, os mascotinhos correndo, aí os fiscais da federação chamaram, tá na hora, sabe? Pum, fomos lá para a numerada. E aí aconteceu o que nós estamos vendo agora nas imagens, aqui no meu canal do YouTube, um jogo emocionante, um jogo histórico, que foi Palmeiras e São Paulo, já com aquele time do Cilinho, né? O início dos Menudos no Morumbi, né? O trabalho desenvolvido pelo saudoso Cilinho, e que tinha um time, poxa, cara, era uma seleção, uma verdadeira seleção, com aquela famosa mescla que a gente fala que um time ideal tem que ter. Frente, tá? Do meio para frente. Daí a gente vai comentar, a gente vai esmiuçar isso. Cara, não, mas a gente pode ir falando também, porque um time com, puxa, Pita, Miller, Silas, era um negócio assim que era bonito ver o São Paulo jogar, jogava por música, cara. Acho que foi, não sei se não foi melhor até do que o time campeão do mundo depois, em 92, 93. Aquele time do Tele também era fantástico, com grandes craques do futebol, mas aqueles moleques do São Paulo encantaram demais. O trabalho do Cilinho foi sensacional. E o Palmeiras, para variar, na década de 80, era sempre time medos ali, time da mussarela, né? Aqueles times que tinham uns 2, 3 ótimos jogadores, mas a base não era tão boa assim, né? A maioria dos jogadores era formada por nota 6, nota 5, né? Não era para ganhar. Nessa época. O Rocha jogou. Cabelão loiro, né? Loiro. E era bom volante, Ele era volante, foi para a zaga também, né? Isso, jogou ali na. Isso. E aí, Perrone, de repente o São Paulo faz 1-0 com um dos gols mais bonitos que eu vi na minha vida, principalmente dentro de um estádio de futebol. Ele só foi superado, na minha opinião e pelo meu coração, pelo gol do Alex, que chapelou o Rogério Ceni, entrou com bola e tudo, por todo o contexto. Foi um troco bem dado, vai. Foi um troco bem dado, né? Foi um troco bem dado mesmo, assim, 17 anos depois, né? Demorou, mas o troco foi bem dado. Mas esse jogo foi tão maravilhoso, tão sensacional, que a gente via em alguns momentos dele o São Paulo assim já com a vitória certa, com a vitória garantida. Porque o São Paulo fez 1-0, Palmeiras empatou, aí o São Paulo foi lá, fez 2-1, 2-1, 3-1, aí o Mendonça, que era fazer o quarto, né? Então, aí ficou 3-1, aí o Palmeiras fez 3-2, fez 4-2, isso. Aí o Palmeiras fez 4-3, e aí aos 41, 42 do segundo tempo, teve um pênalti para o São Paulo, né? E aí eu tava ali... Careca, né? Careca. Eu falei 5-3, né? 41 do segundo tempo. São Paulo uma máquina de jogar bola. Ganhando por 4-3. O Palmeiras já tinha feito demais. Já feito um gol de pênalti. Já tinha feito de pênalti. Já tinha feito um gol de pênalti. Aí vai lá o Careca, ele quase quebra o travessão no meio, né? Ali do gol do Tobogã. Ele explodiu a bola no travessão. E aí, cara, aquele negócio, né? Poxa, ia ficar assim. O Palmeiras indo embora, viu? A torcida do Palmeiras indo embora no pênalti do Careca. Vários torcedores do Palmeiras tinham ido embora. Isso eu não vi, mas eu li sobre isso. Era comum isso acontecer, né? A gente via assim, e quando a gente via os torcedores do rival indo embora, quando o jogo estava praticamente ganho, a gente ficava zoando. Tchau, vai embora, vai para casa, toma, e falava um monte de coisa. Mas assim, quando perdeu o pênalti,
muitos começaram a ir embora quando o árbitro marcou o pênalti. Né? Ali, putz, 41, 42, pênalti pro São Paulo, vai ficar 5-3, vamos embora, não vou ficar vendo isso aqui, ver festa, ver o quinto gol. Aí muita gente começou a sair do Pacaembu. Mas eu nunca fui assim, eu sempre fiquei até o final, mesmo quando eu sabia que ia perder, né? Não conseguia ir embora antes. Aí, cara, perdeu o pênalti, mas estava 4-3 pro São Paulo, e o São Paulo era melhor, mas aquela coisa de espírito, de clássico, de alma, de clássico, de presença de time grande, camisa de time grande. Então, é isso que faz a diferença de um jogo normal para um clássico. E é isso que hoje o Palmeiras, por exemplo, não tem. Né? Daqui a pouco a gente até dá uma pincelada nos momentos de hoje. Mas, por exemplo, em se tratando de derby, a gente vê os caras jogando lá Palmeiras e Corinthians como se fosse Palmeiras e 15 de qualquer coisa. Enfim, mas é 3 pontos. Perdeu, vamos levantar a cabeça e ganhar do Água Santa. Então, assim, uma banha em todo mundo. Mas naquela época, não, cara. Tinha aquele brilho, né? O jogador que ganhava muito menos do que hoje, tinha que suar pra caramba para se manter no ano seguinte no clube, num time grande, de história, de peso. Aí, cara, o Palmeiras foi para cima. Aí teve uma falta ali na intermediária, quase no meio de campo, né? E aquela coisa, vai para a área todo mundo, chuveirinho lá e seja o que Deus quiser. E não deu outra, 44, 45 do segundo tempo, falta cobrada. O Wagner Bacharel, saudoso, um dos grandes zagueiros que eu vi com a camisa do Palmeiras, merecia ter sido campeão. Se tinha um cara que merecia ter sido campeão com a camisa do Palmeiras, era o Wagner Bacharel, outro era o Jorginho, que foi taxado como pé frio porque ele construiu uma linda história no Palmeiras por jogar muito bem, mas nunca ganhou nada também. Aí o Wagner escorou trocentas mil pessoas na pequena área do São Paulo e apareceu o lateral Ditinho, baixinho, de cabeça, só para complementar. Improvável herói. No último, Ditinho, foi lá e de cabeça. E até, tá piscando a luz aqui, porque realmente foi um negócio assim... Foi emocional. Não, foi 4-4, né? Um jogo histórico mesmo. Então, por todo esse contexto de jogo, futebol, o que aconteceu, o placar e a minha vida, né, de ter feito ali um momento ali de entrar em campo, de mascote, de fazer algo que eu nunca imaginei que eu ia fazer, então não podia deixar de estrear esse Choque Rei em alta voltagem, que até piscou a luz aqui de tanta voltagem que deu agora, acho que eu emanei aqui uma eletricidade um pouco mais... especial que você tinha posto aí. E sem querer. Para melhorar a tua dramatização. Mas sem querer, mas deu certo. É o meu contragolpe para você, mas como a gente consegue separar as coisas e analisar sempre um jogo histórico, eu sei que você concorda comigo que eu deveria ter trazido esse jogo aqui também. Concordo. E tecnicamente eu vou te falar. O São Paulo, naquele jogo, ele contou com a grande velocidade. O Miller, naquela época, só para o ouvinte ter uma ideia, naquela época, com aquele cabelo Michael Jackson dele, os mullets, o Miller era o Neymar naquela época. Era velocidade e explosão e chute a gol. Careca estava começando no São Paulo, né? Estava vindo do Guarani para o São Paulo. Teve um momento turbulento no comecinho para substituir o Serginho. Nada mais, nada menos, é o maior artilheiro até hoje do São Paulo, né? Da história do clube. E o Pita, que foi um grande meia, veio do Santos. Mas, em contrapartida, a gente tinha no gol, naquela época, o Barbiroto, jogou aquele jogo, né? E o zagueiro que não era o Dario Pereira, que estava ao lado do Oscar, era o Fonseca. O São Paulino que nunca... O São Paulino raiz que nunca mandou o Fonseca para aquele lugar, não é São Paulino, porque o Fonseca era o resumo de tudo que era ruim na zaga do São Paulo, caía para o pobre Fonseca de Jaú. E depois até o Fonseca, esse time do São Paulo de 85, foi campeão, né? Ele foi um prenúncio do São Paulo campeão brasileiro de 86, um título que foi decidido em 87, com uma belíssima atuação do Fonseca, substituindo o Zé Teodoro, que na final contra o Guarani não foi expulso, né? Ou estava machucado, uma coisa assim. E a gente, torcedor, morrendo de medo, né? Do Fonseca. O Fonseca estragar tudo de novo, né? O Fonseca não só fez uma bela partida contra o Guarani,
como marcou o pênalti na decisão de pênalti, marcou dele. E o Careca não marcou gol de pênalti na decisão de pênalti contra o Guarani. Então o Careca tinha já um histórico de perder pênalti pelo São Paulo. Apesar de, na minha opinião, ser um dos maiores centroavantes da história. Eu, na minha opinião, 1982, seleção brasileira, se a seleção tivesse o Careca, era outra história contra a Itália, na minha humilde opinião, né? A gente tem o Serginho, que inclusive era do São Paulo, mas se não fosse o Serginho era um muito bom jogador, mas o Serginho não se encaixava naquela seleção mágica. O Serginho fazia os gols, mas era muito pinball, a bola batia nele e entrava no gol. O Careca não, o Careca procurava jogada, o Careca era um centroavante, na minha opinião, completo. Né? Se o Romário era o melhor dentro da área, o Ronaldo na explosão em direção ao gol, o Careca podia jogar de meia, podia jogar na ponta esquerda, podia jogar na ponta direita, podia jogar no meio. Era para mim, o Careca foi naquele momento o maior centroavante da história. Depois ele foi para o Napoli, né? A gente sabe a história toda. E você sabe por que eu não fui naquele jogo, Alex? Então, faltou você contar. Por que você não estava? Que a gente está voltando aqui com as imagens, nós estamos acompanhando enquanto você fala, então a gente vai acompanhando. Olha que golaço do Miller, cara, no ângulo. Ah, paz do céu. Que jogão. Mas por que você não estava aí onde eu estava, Perrone? Então, eu tinha 13 anos naquela época e no começo de 85, que para mim foi um ano icônico também, a gente teve o maior evento musical do mundo. Para mim não era nem do Brasil, era do mundo. Rock in Rio 1. Quem tocou no Rock in Rio 1 no Rio de Janeiro? Iron Maiden, Queen, AC/DC, Ozzy Osbourne, Scorpions, Whitesnake, Yes, George Benson, B-52, enfim, para mim foi a época dos anos, a música dos anos 80, para mim foi das melhores, e aquele evento foi dos melhores. Eu tinha 13 anos e não podia ir, obviamente, sozinho no Rock in Rio. Então a minha tia doida, ela me levou para o Rock in Rio, pegou uma autorização de menor de idade com a minha mãe. Não, com a minha mãe não, desculpa, com o meu pai. Meu pai assinou a autorização. Eu fui com a minha tia, a gente foi para assistir Queen e Iron Maiden, acabei assistindo ainda Whitesnake. E aí a minha tia resolveu ficar mais uns 3 dias no Rio. E naquela época não tinha celular, não tinha nada. Minha mãe ficou desesperada, não sabia onde eu estava. Com 13 anos, no Rock in Rio, com lama até o joelho, pequeno, assistindo Iron Maiden na fase áurea. Minha mãe cheguei em casa em janeiro, acho que foi dia 20 de janeiro que eu devo ter chegado em casa. A minha mãe me deu um coça. E meu pai, para minha mãe não separar do meu pai, o meu pai me deixou de castigo 6 meses. Mas assim, foi o melhor castigo que eu tive, porque foi o castigo que. Eu posso falar que eu fui pro Rock in Rio 1, assisti Iron Maiden e Queen. E ninguém pode tirar isso de mim, apesar de eu ter perdido um dos maiores gols da história do São Paulo, que foi o gol do Pita, e com certeza o melhor choque-rei de todos, né? Nem tão bom para mim, porque foi um empate com gosto de derrota, né? O que aconteceu com o Palmeiras naquele jogo só acontecia com o Corinthians contra o São Paulo. Sabe, aquela magia negra que vinha para cima do São Paulo, veio a magia verde para cima do São Paulo no fim do jogo. E eu fiquei por fora. Tanto é que o Alex até me procurou e falou: eu vou fazer esse jogo. Eu falei: puta, que jogo é esse? Né? Você nem lembrava no primeiro momento. Eu não estava lá. Porque eu fui suspenso pelos meus pais durante 6 meses de jogo. Só ia para a escola e voltava. Pô, também você foi pro Rock in Rio com a sua tia doida, sem avisar, sem pedir a autorização para os pais, porque você sabia que eles não iam deixar, né? Então aí você ia desobedecê-los. Então você preferiu ir escondido, porque aí não ia ter jeito de voltar, né? Eu até fui oficialmente, mas eu voltei muito depois do que meu pai achou que a gente ia num dia e voltava no outro. Eu fiquei uma semana com a tia doida lá. Aprendi a ficar doido com ela também.
Ô, Pegoni, a gente está chegando já a quase uma hora aqui de bate-papo, que, porra, passa voando, porque quando é gostoso, vai embora. E eu agradeço a galera que está aqui no chat da nossa live aqui, o Tom Santos, a Luzia Begalho, o Cláudio Provazzi, o Verdão Show, a Mônica, a Celice Ferreira, Paulo Joabne, o Gotti Alemão, Milton Debla, um abraço do Robocop, beleza, a Elis, olha quanta gente aqui, chegando, mandando mensagem, Dionísio Cordeiro, grande Dionísio, Rorô, enfim, muita gente aqui mandando comentário também, além de assistir, e para a gente encaminhar, o Flávio também, para a gente encaminhar esse nosso encerramento, só um pitaquinho do que a gente está vendo agora nessa volta do futebol, né? Todos nós imaginávamos, nós dois, uma coisa e vimos outra dentro de campo. O Corinthians com risco de rebaixamento. Aliás, com os resultados de ontem, se o Palmeiras tivesse ganho do Corinthians, o Corinthians estava a 1 ponto da zona do rebaixamento no Paulistão. Olha como o Palmeiras é muito mais de vocês do que nossa. E agora fica um pouquinho com vocês aí também a situação. Agora a bronca ficou com a gente. Ficou. Vamos ver o que vocês vão fazer lá no fim de semana, no domingo, porque se bobear, esses caras aí não só não vão ser rebaixados, como ainda se classificam e vão ser campeões paulistas. Eu não duvido nada, é a cara do Corinthians isso, o Perrone. E aí o Palmeiras de novo afinou para o Corinthians, afinou, né, pipocou. Parecia que do outro lado tinham 11 gigantes intransponíveis, né, e o Palmeiras era um time de gatinhos. Era que, não, mas segundo tempo só deu Palmeiras, o Cássio fechou o gol, salvou. Cara, clássico tem que ter algo a mais, tem que ser diferente, tem que buscar um negócio além do que você está acostumado, senão você não ganha, você não passa. E o Corinthians sempre foi assim, cara. Era difícil o Corinthians jogar melhor e ganhar. O Corinthians sempre foi aquela coisa de ajustadinho, né? O bote certo, aquela coisa da marcação, da time, né, guerreiro e não sei o que, vai lá e pum, mata o jogo. E o São Paulo ontem também, Perrone. Caraca, meu, pega o Bragantino, o Red Bull e perde o jogo, meu. Eu vou te falar uma coisa, Alex. No caso do São Paulo e Bragantino, eu já tinha cantado a bola antes, porque no meu blog, uma semana antes do jogo, eu fiz um post falando que o Bragantino tinha 3 razões para se autodeclarar aspirante ao título do Campeonato Paulista. Razão 1, começou os treinos antes dos clubes. Parece pouco, mas não é. E só parou de treinar porque a federação, através dos clubes, chiou, porque eles já estavam treinando há um tempo. Segundo, montaram um elenco bom, um time bom. O Morato e o Arthur, que era do Palmeiras, são bons jogadores. O Ítalo, que era jogador de São Paulo, o Morato também era de São Paulo, não é um jogador de clube grande, mas é um jogador que no Bragantino faz gol. O time muito bem encaixadinho, o Matheus Jesus, e o terceiro motivo, o Bragantino ele não estava bem no campeonato, principalmente no início da competição, porque estava com vários lesionados, recuperou todo mundo, então a Covid fez bem para os caras, entendeu? E assim, o São Paulo perdeu, muita gente torce o nariz para o Antony, mas sem o Antony, o São Paulo perdeu um pouco daquela quebra o Palmeiras também, né? Sem o Dudu. O São Paulo perdeu aquela quebra de linha lá, né? Aquela transição rápida, né? Aquele 1 contra 1. É isso que faz com que que você falou, o algo a mais, né? O algo a mais pode ser, tem que ser, né? A garra, a vontade, aquela lembrança de que você jogava pelo seu prato de arroz com feijão na base. Isso tem que ser o algo a mais, mas o algo a mais também tem que ser o talento, né? O talento para você quebrar as linhas. Eu não vi o Palmeiras. Eu vi o Palmeiras com domínio de jogo, mas não com controle de jogo, mas não com domínio real, sabe? Aquele domínio que o Cássio fez 2, 3 grandes defesas, fato, fez, mas ele tá lá para isso, entendeu? E o Everton, por causa do Cássio que não ganhou, ele tá lá para defender. O Everton tá lá para defender também. A única bola que foi, ele parecia um jacaré. Se foi assim, aí a bola entrou. Pois é. E o São Paulo, para mim, perdeu o gás do segundo tempo. O primeiro tempo até que foi aceitável, foi bom. Foi um bom primeiro tempo entre São Paulo e Bragantino. Eu imaginava que ia ser 6-5 o final, 4-3, mas pro São Paulo, né?
Acabou do Bragantino. Sabe o que mais me deixou impressionado no jogo contra o Bragantino? O Bragantino jogou na primeira linha do São Paulo, na saída de bola, né, com 3, 4 jogadores quase o jogo inteiro e não parou. Né? Os caras, com um fôlego dobrado para cima do São Paulo, porque o time do Diniz é esse, assim, passou a linha do primeiro do meio campo, o time é perigoso. Mas na saída de bola lá, se você se você perde a bola ali, você acaba sendo muito refém do adversário, do que o adversário vai fazer. Se o adversário for competente, faz o gol em cima do time do Diniz. É um futebol que eu gosto de ver jogar? É um futebol que eu gosto de ver jogar, porque é um futebol para frente, ofensivo, de posse de bola e de criação de jogada, mas defensivamente o nosso técnico precisa evoluir um pouco ainda para poder ser considerado um técnico de ponta, né? Por enquanto é o torcedor brincando do dinismo, etc. Mas não é fácil, não. Legal, Daniel Perrone, na nossa estreia aqui do Choque Rei em alta voltagem, foi muito legal, cara. E na semana que vem já prometemos para o nosso público aí mais 2 grandes jogos entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, que proporcionaram esses grandes jogos ao longo da história. Valeu, Perrone! Obrigado, Alex. Obrigado, galera. Sigam a gente aí no Instagram, Alex Miller, Daniel Perrone, né? O seu é só Daniel Perrone, né? O seu é só Daniel Perrone. O seu? O meu já tinha Alex Miller quando eu fui entrar, então eu tive que botar um número na frente. Aí no Instagram eu coloquei Alex Miller 99 e no Twitter eu coloquei Alex Miller 93. Eu não tinha por que colocar nenhum número, eu coloquei aquele globo de bingo, bolinha de bingo. Eu vou sortear um número. Aí, Twitter 93, Alex Miller 93. Aí Instagram 99, aí 99. Aí eu criei agora. Aí eu criei a coincidência. Aí eu criei agora um canalzinho no Telegram, né? Que me ensinaram que é legal também, que você bota ali o link no Telegram e as pessoas que fazem parte daquele seu canal no Telegram, automaticamente, lá cabem 5 mil pessoas nesse canalzinho, automaticamente vem o link dos seus trabalhos, né? Aí tinha que criar o perfil lá, eu falei, não sei que número eu vou pôr agora, o Globo já não tenho mais. Vou fazer o seguinte, então vai ser Alex Miller 9399. Então, no Telegram, lá você vai lá, telegram.com/AlexMiller 9399. Pronto, aí entra no canal lá e acompanha também as publicações, né, os links do programa de rádio, aqui das nossas lives, como a nossa aqui de sexta-feira. E agora estou indo lá para a Rádio 9 de Julho, porque às 18 horas, como você bem sabe, tem o Esporte 9 com as informações dos 4 grandes clubes projetando a rodada no fim de semana. Eu conto com a sua audiência, hein, Perrone? Estaremos na audiência, pode ficar tranquilo. Volto agora para trabalhar e depois eu estou na audiência. Um abração, até sexta que vem. Um abraço, estamos aí. Valeu!